Henker que vive duas vezes. Capítulo 512. Missão do cenário, 12. Agares estava pronto para lutar contra Fenrir a qualquer momento. Seus olhos brilhavam de fúria, como se ele estivesse tentando afastar Fenrir de sua posse. No entanto, Fenrir abandonou seu jeito fofo e mostrou os dentes para Agares com um latido alto. Uau! O que foi, cachorro? Há algo que você quer dizer? Uau, uau! É meu, vá embora. Uau, uau! O que, estou delirando? Um mero cachorro como você ousa. Uau, uau! Humph, o que há de errado em chamar um cachorro de cachorro? Uau! Cale-se, eu não sou um cachorro como você. Uau, uau! Embora uma briga entre uma criança de 5 anos e um cachorrinho parecesse fofa na superfície, o ar ao redor deles estava prestes a explodir. Fenrir era um grande demônio que podia enfrentar Agares, e ambos estavam em pé de igualdade. No entanto, nenhum dos dois tomou a iniciativa porque Yon-Woo havia avisado os enviados que se algum deles fosse muito barulhento e perturbasse sua investigação, ele os eliminaria imediatamente. Agares e Fenrir só podiam brigar entre si, mas isso não significava que as sociedades por trás deles permanecessem indiferentes. A sociedade demoníaca menor que infernal maior que expressa hostilidade em relação à sociedade demoníaca menor que Niflheim maior que. A sociedade demoníaca menor que Niflheim maior que envia um forte aviso à sociedade demoníaca menor que infernal maior que. Baal suspira profundamente. Loki estala a língua em desgosto. Agares e o exército demônio do leste estavam de volta a infernal, e as mensagens entre as sociedades voaram. Yon-Woo não interferiu tanto, já que as tensões entre as sociedades poderiam levar a conflitos maiores. Para o bem ou para o mal, os dois líderes não pareciam interessados em uma batalha. No entanto, as outras sociedades também estavam começando a se agitar. A sociedade piedosa menor que Asgard maior que protesta contra você. A sociedade piedosa menor que Olympus maior que tenta entrar em contato com a sociedade piedosa menor que Asgard maior que. A sociedade piedosa menor que Deva maior que avisa as sociedades ao seu redor. A sociedade piedosa menor que Dilmun maior que declara que fechará alguns territórios temporariamente. A sociedade demoníaca menor que Die Sect maior que declarou a lei marcial e está observando cuidadosamente a menor que Shan Sect maior que. Mesmo as sociedades que tinham bons relacionamentos entre si observavam-se com cautela, caso alguém roubasse as revelações. Com o passar do tempo, a desconfiança entre eles aumentou. Seria mais fácil para Yon-Woo se o mundo celestial estivesse fragmentado. Então ele apenas observava, incitando brigas entre eles quando podia, como não interromper Agares e Fenrir. Contanto que eles não destruam os sites. Yon-Woo sorriu e entrou no local, onde enviados menores e mais jovens esperavam por ele com olhos brilhantes. Todas as armadilhas internas foram desativadas. Como você pediu, não entramos na última sessão. Ao contrário dos outros lugares, este exigiu algum esforço para ser limpo. Definitivamente há um grande segredo aqui. Tivemos que usar uma quantidade significativa de nossos poderes e das leis da causalidade. Por favor, deixe-nos ver apenas um canto. Por favor. Eles falaram usando suas vozes físicas em vez das verdadeiras. Suas verdadeiras vozes poderiam prender as almas de seus oponentes. Mas não funcionou em Yon-Woo. Então eles tentaram minimizar o uso das leis da causalidade tanto quanto podiam. Os seus pedidos eram simples. Eles queriam que Yon-Woo compartilhasse com eles quaisquer descobertas que fizesse nos locais. Enquanto ele procurava, os enviados desativaram armadilhas ou limparam o terreno. Contudo, eles não foram autorizados a entrar na seção final que continha a pedra relacionada às revelações. Se entrassem por acidente, teriam que sair sem examinar a pedra. Os enviados seguiram fielmente as regras, não desejando ser eliminados como Asgard por causa da ganância. Mesmo que ficassem tentados a dar uma espiada, havia muitos outros enviados observando e era muito arriscado. Com todos desconfiando uns dos outros, o que eles poderiam fazer? Além disso, eles não sabiam como extrair as revelações da pedra. Eles só podiam esperar que Yon-Woo tivesse pena deles se seguissem suas ordens. No entanto, como sempre, ele não respondeu às suas súplicas. Os enviados estavam prestes a suspirar, pensando que teriam que desistir novamente, quando Yon-Woo falou: "Siga-me se quiser." Foi inesperado. É-se sério? Finalmente. A esperança se infiltrou em seus rostos. Se você puder lidar com as consequências. Eu vou recuar. Eu também. Eles recuaram com suas palavras. Eles não eram estúpidos demais para entender quais eram as consequências. Yon-Woo sorriu maliciosamente ao passar por eles. Os enviados ficaram com raiva, mas tiveram que conter o temperamento e cerrar os dentes. Se houvesse uma posição que governasse os domínios do mau temperamento e da exploração do poder, Yon-Woo seria perfeito para ela. Eles juraram para si mesmos que quando tudo acabasse, forçariam Yon-Woo e Artie à ruína. No entanto, Yon-Woo apenas zombou, como se pudesse ler suas mentes. Boas relações entre ele e o mundo celestial nunca foram possíveis desde o início. O mundo celestial não deixou isso explícito, mas ficou claro que o viam como um peão. Ele estava apenas refletindo suas próprias ações. O que havia de tão errado nisso? Ele poderia usá-los para muitas coisas, desde que tivesse vantagem. Ao entrar nas profundezas do local através de um caminho subterrâneo, Metatron e Malachi o seguiram de perto.
A sociedade piedosa menor que Malachi maior que observa você persistentemente. Metatron observa você solenemente. Eles estavam assim desde que sacrificaram Gabriel. Eles o estavam pressionando para que lhes desse as revelações, já que lhe haviam dado o fruto do bem. Estava claro que eles não o deixariam escapar facilmente. Eu definitivamente não esperava que eles desistissem de Gabriel daquele jeito. Essa era a parte que Yon-Woo ainda não entendia. Azrael já era uma grande perda, mas perder Gabriel prejudicou muito suas forças. Ele não conhecia os detalhes, mas tinha certeza de que devia haver muitas opiniões em Malachi sobre isso. O fato de terem desistido voluntariamente de Gabriel só poderia significar uma coisa. Alguma coisa os está apressando a agir. Eles precisam desesperadamente das revelações. Foi a mesma situação quando se tratou de L'Infernal. Eles desistiram de Gamijin, que ocupava o quarto lugar em sua sociedade. Yon-Woo não sabia o que Malachi e L'Infernal haviam dito sobre o livro de Enoch, um livro de profecias, e Lemegeton, um grimório. Esses eram os nomes que as sociedades chamavam de seções específicas das revelações. A diferença era que as revelações continham a verdade de todo o universo, mas o livro de Enoch e Lemegeton continha os detalhes da ascensão e queda de cada sociedade. Em outras palavras, era a informação que eles mais precisavam das revelações. O fato de eles precisarem tanto significava que algo urgente estava acontecendo. A guerra com Alforone ficou tão forte que eles se sentem ameaçados? Ou eles estão planejando outra coisa? Yon-Woo não sabia o que estava acontecendo, mas não achava que a situação fosse necessariamente ruim. Ainda havia muitas coisas que ele poderia tirar das sociedades. Ele logo alcançou uma grande parede. Você chegou ao último local da corrida gigante. Pedras coletadas atualmente, 14-15 avos. Parecia um túmulo para um ser poderoso. As paredes de pedra tinham murais divinos pintados, e havia também uma sala cheia de inúmeras armas dos gigantes que estavam pelo menos no rank S. Yon-Woo adivinhou que era uma tumba real ou pelo menos de um gigante que ocupava uma posição elevada. No entanto, considerando que os deuses e demônios não reconheceram a tumba, provavelmente não pertencia a um rei. Assim que ele retirasse a pedra, a missão do terceiro cenário terminaria. Vaia. Quando Yon-Woo gritou, nuvens negras giraram e Bu apareceu silenciosamente com uma reverência. Bu também passou por muitas mudanças. Arco Lixe. Posição. Familiar. Descrição. Ele é uma criatura que buscou a morte, alcançou-a e apareceu mais uma vez como um ser que desafiou a morte. Ele é um filósofo que representa a própria morte. Como seu familiar mais forte, conselheiro fiel e grande conquistador, ele espalhará sua vontade por toda a terra. Nota especial. Completou a posição divina de derrota e alcançou a posição divina de Pale. Bu cresceu mais de 2 metros de altura. Embora fosse menor que Shannon, sua aura era mais forte e ele exalava um cheiro perigoso, como se fosse a própria morte. Provavelmente foi porque ele alcançou a posição mais alta que alguém poderia alcançar após morrer. Arte Lixe. Yon-Woo tinha certeza de que Bu havia atingido o pico que alcançou como Fausto ou até mesmo superado. As palavras, posição divina, se destacaram. Pálido era outra palavra para morte. Então significava que Bu havia conquistado a santidade, o que foi o primeiro passo para a exuviação e a transcendência. Ele agora poderia ficar cara a cara com Yon-Woo, mas como no passado, ele se ajoelhou e fez uma reverência. Saudações, mestre. Sua lealdade a Yon-Woo ainda era forte. Na verdade, sua atitude foi mais respeitosa do que antes. Ele parecia um fanático que estava conhecendo o Deus a quem servia. Assim como Yon-Woo viu a santidade que Bu conquistou, Bu viu Yon-Woo se aproximar da escuridão. O mais forte conselheiro familiar e fiel, Yon-Woo pensou que não havia descrição melhor para Bu do que essa. Você recuperou algumas de suas memórias? Graças a vossa graça, eu posso lembrar toda a minha vida passada. No entanto, minha vida passada não tem nada a ver comigo. Eu sou apenas um familiar que serve você. Depois que Bu acordou no primeiro local, ele estava ocupado recuperando suas memórias e organizando suas forças, por isso não conseguiu se mostrar até aquele momento. Ele finalmente terminou sua metamorfose e se tornou um arte lixe completo. Yon-Woo sorriu para ele. Ele ficou satisfeito com o crescimento de Bu e satisfeito em ver que Bu traçou uma linha clara entre sua vida passada e sua vida atual. Você sabe onde estamos? Bu examinou a sala e assentiu. Sim, mestre. Claque, claque. Suas mandíbulas faziam barulho quando ele falava. Não é apenas esse lugar. Eu visitei esse estágio oculto em minha vida passada para procurar o rastejante. Caos. Quando Yon-Woo chegou pela primeira vez aos locais, as memórias de Fausto ajudaram Bu a aconselhar Yon-Woo para combinar as pedras. Na época, eu estava perseguindo escuridão, então tentei encontrar a resposta dentro do rastejante. Caos. Mas ele não me deu uma resposta. Eu vim para este lugar para obter o Esmeralda. Tábua. Yon-Woo não perdeu as fortes emoções de alegria e remorso nos olhos de Bu enquanto olhava ao redor. Eram emoções que só podiam sentir aqueles que foram obrigados a esperar muito tempo antes de atingir o seu objetivo. Foi também a tristeza de quem percebeu que estava procurando um item no local errado. A tábua esmeralda? Aqui? Sim. Depois de aprender, a raça gigante foi escravizada pelo caos.
Rastejante. Eu explorei seus locais. Parecia que ele havia obtido as pedras da tábua de esmeralda aqui e retornou aos palcos para criar uma masmorra onde ele poderia experimentar isso. Foi aí que Vieira Dum e Valpardisnachit o encontraram. Então, você quer dizer que não sobrou nenhuma tábua de pedra? Bu balançou a cabeça. Na época, eu era ignorante. E não sabia o valor das tábuas de pedra. Eu só pude descobrir algumas delas. Há mais tábuas restantes. Se elas forem combinadas, elas serão de grande assistência para você, Mas, Yon-Wu inclinou a cabeça. Se você pegar essas tábuas de pedra, o caos rastejante descobrirá que você está aqui. Yon-Wu contemplou por um momento. Por alguma razão, o caos rastejante não apareceu mesmo quando os enviados do mundo celestial chegaram, e foi por isso que Yon-Wu pôde explorar os locais tão rapidamente. No entanto, uma vez que ele desenterrasse a pedra, o local liberaria uma onda de poder mágico, e o caos rastejante perceberia que ele estava aqui. Se o caos rastejante pegasse agora, poderia causar um revés em seus planos, já que os meios gigantes ainda não estavam completamente treinados. No entanto, ele finalmente assentiu. Está tudo bem, vá em frente. Ele não poderia evitar uma luta com o caos rastejante. Não haveria diferença se isso acontecesse mais cedo ou mais tarde. Como? Você comanda. Bu levantou as mãos com prazer e começou a recitar um feitiço. Rumo. A tumba tremeu. Você terminou de explorar o site final. Você completou a missão do cenário, prova do rei Yi. Todas as pedras coletadas foram combinadas em uma. Você obteve o artefato, livro do Rei Negro. O espaço se abriu e uma grande onda de pensamentos desceu sobre Yon-Wu. Você, de novo,